Terceira parte e última para fecharmos a nossa aula de hoje, né? Então, agora a gente vai falar sobre a erosão eolítica. Olha aqui que interessante. Ó, vou mostrar para vocês. Vocês estão vendo duas fotografias? Aqui tem areia, aqui também é areia. Aí aqui também, ó, tem uns gráficos e aqui também, ó, tem outras paisagens. Erosão eolítica, ela é eolítica, ela é a erosão causada pelos ventos. E tem muitas palavras que a tia depois quer trazer para vocês poderem entender bem o significado. Mas é importante vocês saberem que, principalmente a palavra eolítica, né? Que se a gente for buscar lá na história, na composição, eles chamavam que era um fenômeno do vento, tá? E aí a gente vê aqui o seguinte, por exemplo, por que o vento também pode alterar a natureza? Por quê? Quem conhece alguma duna? Vocês sabiam que aquelas dunas de areia, elas se movimentam? Por que elas se movimentam? Se forem regiões que venta muito, se vocês forem num lugar, às vezes vocês vão encontrar a duna ela mais baixa em um período, em outro período ela mais alta. Por quê? Porque elas se movimentam. Imagina quando você bota um pouco de areia na sua mão e você faz assim, ó. Você sopra. Essa areia ela vai para algum lugar. É a mesma coisa que acontece com a erosão eolítica, que é a erosão do vento. Por quê? O vento ele é capaz de fazer o quê? Fazer esse movimento, tanto da areia, que ela se desloca de um lugar para o outro, quanto também da paisagem, tá? Por quê? Porque é aquilo que a gente acabou de falar. Às vezes ela tá de um jeito, né? Como aí também pode afetar o próprio solo. O vento pode afetar o solo também. E aí a gente vê aqui que tem esses gráficos aqui, né? E nos gráficos tá aqui, ó, que tem a camada de areia, que é a parte do solo. Tem a parte do subsolo, tem a parte aqui, ó, do obstáculo, que, por exemplo, é alguma coisa que fica em cima do solo. E aí, por causa daquele vento, aquilo se movimenta e pode acontecer também um desgaste daquele solo. E não só na areia. A areia se movimenta sim, mas também pode ter um desgaste por causa do vento, os ventos fortes. Em desertos, isso é muito comum. Por isso que às vezes a gente assiste filmes de desertos e as pessoas falam assim: nossa, as pessoas estão caminhando no deserto e nunca acaba, só areia, só areia, só areia. É verdade. E lembra que a tia falou que depois a tia vai mostrar várias fotos para vocês? Eu vou mostrar até a gente terminar a aula todinha no final de julho, que vem a semana de revisão, depois a semana de prova. Eu vou mostrar um monte de fotos de lugares muito legais para vocês que mostram exatamente esses fenômenos, que é o fenômeno terremoto, do vulcanismo, que também as fotos lá do oceano, onde lá no Chile, que é do Oceano Pacífico, que tem as tsunamis, que também tem a parte glacial. Eu vou trazer umas fotos para vocês verem, e também vou trazer umas fotos para vocês verem de algumas dunas também, tá bom? Então é importante vocês saberem que existem esses tipos de erosão, tá? Que são as erosões que a gente começou a falar, lembra? Que são as pluviais, as fluviais, as marítimas, as glaciais e as eólica, que são as do vento, eólica,
tá? Eólica, desculpa. Eólica, perdão, tá? Que são as erosões eólicas, que são as erosões do vento. E aqui na página 193 tem atividade de mão na massa. E aqui tem o seguinte, tem um texto, né? Que é um texto que diz assim, ó. Outro efeito interessante de ação da erosão eólica, da erosão eólica, é o desgaste de rochas que cria verdadeiras esculturas na paisagem. A erosão eólica é mais evidente em regiões desérticas, que a tia acabou de falar, onde a umidade é baixa e os solos são formados por quê? Por areia. Lembra que eu falei? Então, pode acontecer esse tipo aqui, ó, de paisagem. De tanto bater o vento nessa formação aqui, isso aqui não é uma rocha. Isso é uma formação de areia, só que mais endurecida, e o vento foi desgastando. E se for na superfície do solo e tiver muita areia, o vento movimenta aquela areia, tá? E aqui tem mão na massa. Observe as imagens e identifique o tipo de erosão que prevalece, ok? Aí vocês vão identificar aqui, em cada uma dessas imagens, qual é a erosão. Aí, essa página 193 é a atividade que vocês vão fazer, tá? Aí, vocês vão observar que na página 194, 195, a gente também tá falando dos desgastes das rochas e a gente tá falando aqui sobre coisas muito significativas, como, por exemplo, lembra que eu falei logo no início? Vou mostrar também para vocês, ó. Ó. Olha aqui, ó, temperatura alta, temperatura baixa, são 3 tipos de paisagens, tá vendo? Aqui embaixo tem uma observação aqui, ó, de tipo uma cachoeira, ó, aqui, ó, tá vendo? E aí, esses desgastes das rochas, ela se dá a partir de vários fenômenos. Então, vamos parar e vamos pensar um pouquinho com relação a isso? Então, nessas fotos que vocês viram aqui que tem uma que tá de dia e tá com um alto aquecimento, porque tá muito calor. E o que acontece? Vocês viram que tem aqui uma rochazinha na fotografia que tem aqui da paisagem? Tem uma rocha, tem o sol e o calor ele tá aqui, ó, a temperatura tá alta. À noite tem uma outra rocha com a temperatura o quê? Baixa. E aí a gente tem aqui uma foto de uma rocha. O que acontece? Se durante o dia tava um calor muito grande e à noite tava um frio muito grande, muito forte, isso tudo vai o quê? Gerar o quê? Um desgaste. E aí, com isso, vai fazendo o quê? A modificação e a mudança da paisagem. E não se esqueçam que todos esses fenômenos, que são fenômenos da natureza através do ar, da água, do vento e do gelo, eles também têm composições químicas, tá? Podem ser alterações através de desastres, ou também não, podem ser através de agentes químicos dos fenômenos, tá? Então vamos lá. Aí é que tem uma observação de uma palavra muito interessante que é desagregar, né? E a desagregação significa o quê? Significa divisão. Então, quando acontece essas situações, às vezes há o quê? Uma divisão, pode haver uma divisão de rocha, uma divisão de terra, da parte terrestre, até mesmo de rios. O rio pode correr para um lado e para outro, do mar, e assim sucessivamente, tá bom? E aqui tem uma outra atividade na página 196 para vocês fazerem com a mão na massa.
e com a lupa na mão para a gente poder fechar o nosso capítulo, tá? E irmos para o terceiro capítulo na próxima aula. E as nossas correções a gente só vai fazer na próxima aula, mas eu vou dar o número das páginas, né? Aqui com a lupa na mão, na página 197, tem uma atividade aqui para vocês fazerem, tá? E aí tem um materialzinho aqui de sugestão para vocês, material necessário, né? Garrafa PET, areia, uma lupa e uma tampa de plástico. Faz essa experiência aqui e a gente vai abordar esse assunto na próxima aula, tá bom? A gente vai abordar, não, a gente vai relembrar, ok? E vocês vão fazer as fichas de atividade número 4, número 5, número 6 e da 4 a 6, que é as páginas 103, 104, 105, 106, 107 e 108. Fichas de atividade 4, 5 e 6 das páginas 103 até a 108, tá bom, crianças? Então, ó, um beijo, foram 3 vídeos, mas não tinha como ser corrido, e até a próxima aula, ok? Na próxima aula a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer correção, reforço de correção, e a gente vai só fechar aquela atividade com que eu pedi para vocês fazerem da página que termina o capítulo, que é a página 197, com a lupa na mão, que tem uma atividade aqui que é para vocês fazerem, tá bom? Um beijo para vocês.